Olá, pessoal. Vamos responder mais uma questão de raciocínio lógico. Hoje eu trouxe para vocês uma questão do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, uma prova realizada pela IADES, pela Banca IADES em 2019, tá? E o que diz a questão? Geraldo tem 4 porta-arquivos de mesa de cores diferentes: azul, verde, amarelo e vermelho, para organizar os processos administrativos da própria repartição. Ele pretende colocar os porta-arquivos lado a lado sobre uma escrivaninha. De quantas maneiras diferentes ele pode organizar esses porta-arquivos? Bom, pessoal, a primeira coisa quando a gente vai fazer uma questão de análise combinatória é descobrir se trata de arranjo, combinação ou permutação, tá? Vejam que aí, para você saber se é arranjo ou combinação, você identifica a ordem, se a ordem faz diferença ou não faz diferença. Vejam que eu já representei aqui. Se eu tenho aqui 4 arquivos, digamos que esse aqui roxo, azul, verde, amarelo e vermelho, tá? Ele organizou nessa ordem. Se eu trocar a ordem, eu trago o vermelho para cá, o amarelo para a segunda posição, o verde e o roxo aqui para a última posição. Eu pergunto para vocês, essa ordem fez diferença? Vejam, pessoal, que as questões de análise combinatória, a dificuldade está na interpretação. Muitas vezes você sabe que quando a ordem faz diferença é um caso de arranjo. E você sabe que quando a ordem não faz diferença, não importa, é um caso de combinação. Mas a dificuldade muitas vezes está em você identificar se a ordem importa ou não importa, faz a diferença. E aqui, pessoal, deixo uma dica para vocês. Quando fala que a ordem faz diferença, é qualquer diferença, até mesmo em cores. Aí você pode falar assim, mudou os arquivos de lugares, mudaram as cores, mas permaneceram os mesmos arquivos. Não, pessoal, fez diferença. Porque quando você olha aqui para essa, digamos que aqui a primeira fila aqui é uma escrivaninha. Aí você vê um arquivo roxo, depois o verde, o amarelo e o vermelho. Já na outra escrivaninha, quando você olha, é um perfil diferente, é uma visão diferente, você já vê o vermelho. Então, se mudar, pessoal, se mudar alguma coisa, ainda que seja a ordem de cores, você diz que a ordem fez diferença, tá? Então, nós temos aqui um caso de arranjo, tá? Porque na combinação, a ordem não faz diferença. E aqui fez diferença, como eu estou dizendo para vocês. Quando falam em faz diferença, é qualquer diferença. A cor de uma parede, trocou de cor, uma parede era pintada de verde, depois, se eu pintar primeiro de vermelho, muda, pessoal, fica diferente. Então, vejam que é qualquer diferença, por mais boba que seja. Então, quando você analisar, analise dessa forma, tá? Então, se aqui fez diferença, nós temos um caso de arranjo, certo? E não é uma combinação, porque a ordem aqui importa, tá? Nesse caso aqui, nós temos um caso de arranjo, um caso especial de arranjo, que é a permutação. Por quê? A permutação, quando você percebe a permutação, porque ela envolve todos os elementos. Veja que aqui ele pergunta de quanta maneira ele pode organizar esses arquivos. Ele não está falando para você escolher nada, de quanta maneira você vai organizar, ou seja, vai entrar todos os elementos nessa organização. Então, quando envolve todos os elementos e a ordem importa, você tem um caso especial de arranjo, que é a permutação. Nesse caso aqui, você tem a permutação de 4, tá? Que é a permutação de 4 elementos, tá? E o que é a permutação de 4? Ela é igual a 4 fatorial, que é igual a quanto, pessoal? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que é igual 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, certo? Vocês entenderam? Aqui eu tenho um caso, também você poderia resolver esquecer a combinação
e responder por arranjo, porque o arranjo também, você responde pelo princípio fundamental da contagem, que você é o arranjo de 4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que é uma permutação, tá, pessoal? Diz que nesse caso, a gente diz que é um caso especial de arranjo, tá? Então, essa é a questão que eu trouxe para vocês, a resposta aqui é a letra C, tá? 24. E então, para você que me acompanha no YouTube, dá um joinha no canal, compartilha, se inscreva no canal, tá? Me ajuda aí a descobrir esse público que estuda para concurso público. E você que me acompanha no Instagram, curte, compartilha. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo.